Olá, boa noite. Supremo encaminha a órgãos federais documentos sobre destinação de valores de acordos na Lava Jato. STF suspende nomeações no Maranhão por suspeita de nepotismo cruzado envolvendo o governador. Novo marco regulatório das zonas de processamento de exportação é validado pelo Supremo. Superior Tribunal de Justiça decide que plano de saúde não é obrigado a pagar por exames feitos no exterior. Polícia Federal apreende mais de 1 tonelada de cocaína em Santa Catarina. E ainda, Ministério Público de Minas Gerais denuncia 5 integrantes da agência de viagens 123 Milhas. O Jornal da Justiça desta quinta-feira, 12 de dezembro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal suspendeu nomeações no Maranhão por suspeita de nepotismo cruzado. As contratações envolvem parentes do governador. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A decisão liminar é do ministro Alexandre de Moraes, com base na Constituição Federal e na súmula vinculante número 13, que proíbe o nepotismo em órgãos públicos de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até 3º grau. Ele atendeu o pedido do Partido Solidariedade contra atos administrativos do governador do Maranhão, Carlos Brandão, e da Assembleia Legislativa do Estado. Na decisão, o ministro destacou que o nepotismo cruzado é uma prática caracterizada por troca de favores entre autoridades dos poderes. No caso específico, parentes do governador foram nomeados para cargos no Legislativo Estadual e vice-versa. Foram afastados Marcos Barbosa Brandão, irmão do governador e diretor de Relações Institucionais, Camila Correia Lima de Mesquita Moura, cunhada de Brandão e diretora legislativa, e Jaqueline Barros Eluí, sogra do sobrinho do governador e diretora de comunicação social da Assembleia Legislativa. Na decisão, Moraes afirmou que o amadurecimento democrático brasileiro vem permitindo que tradicionais problemas na administração pública, no âmbito dos poderes estatais, possam ser discutidos sob o prisma do interesse público e visando atender os reclamos éticos da sociedade, para que se possam expurgar práticas prejudiciais à nação, apesar de históricas, aprimorando os mecanismos de controle em relação àqueles que exercem importantes funções no país. Além do afastamento com suspensão de remuneração e benefícios, o ministro intimou 9 deputados estaduais para prestar informações em 48 horas, sob pena de responsabilização por desobediência à ordem judicial, para apurar as possíveis práticas de nepotismo cruzado entre os poderes legislativo e executivo. O Supremo validou o novo marco regulatório das zonas de processamento de exportação. Os detalhes com Evna Araújo. As zonas de processamento de exportação são áreas de livre comércio destinadas à instalação de empresas que enviam produtos para fora do país. O Partido Republicanos entrou com ação no Supremo questionando o marco regulatório do setor. O argumento era de que emendas parlamentares permitiriam que qualquer empresa que comercializasse oxigênio pudesse vender toda a produção também ao mercado interno, violando os princípios da livre concorrência e da isonomia. O relator do caso, o ministro Nunes Marques, afirmou que não foi possível identificar o chamado contrabando legislativo, prática em que parlamentares inserem no projeto de lei ou em medida provisória conteúdo diferente ao objetivo inicial. De acordo com o ministro, embora tenha ocorrido uma ampliação das regras, as alterações ocorreram diante das necessidades que surgiram ao longo da elaboração das normas regulatórias para as zonas de processamento. Para Nunes Marques, a medida não representa violação a qualquer dispositivo constitucional, tendo em vista a justificação como um mecanismo extrafiscal de promoção do desenvolvimento nacional e redução das desigualdades. Ainda segundo o ministro, as alterações implementadas no marco regulatório vinculam-se à opção do legislador no estabelecimento e gerenciamento de política pública relacionada ao comércio exterior. O entendimento do relator foi acompanhado por unanimidade. Em evento no Palácio do Itamaraty sobre políticas públicas, o ministro Flávio Dino recebeu um documento em reconhecimento ao trabalho do Supremo.
Na cerimônia, ele falou sobre democracia e o Rossini Gomes tem os detalhes. O ministro Flávio Dino, representando o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, participou da 4ª reunião do Conselho Econômico e Social Sustentável, conhecido como Conselhão. Ele recebeu um documento em reconhecimento ao trabalho da Corte pela defesa da democracia. No discurso, Dino destacou o trabalho do Judiciário para a sociedade. A democracia é um regime que alberga e vê com bons olhos a diferença. Mas a democracia não é o regime em que os conflitos devem sempre falar mais alto. Pelo contrário, a democracia exige a construção de convergências. E por isso mesmo a democracia não é o regime em que um grita mais e impõe a sua vontade. A democracia não é o regime em que chantagens e agressões devem fazer parte do dia a dia nas relações institucionais e sociais. A nossa instituição tem essa missão de garantir as regras do jogo democrático. E às vezes é uma missão muito difícil, porque ela é presidida às vezes por agressões, por confrontações que não atrapalham o funcionamento do Supremo, mas atrapalham o andamento do Brasil. O Conselhão é composto por ministros, empresários, ativistas e representantes da sociedade civil. O grupo promove reuniões para elaborar e sugerir políticas públicas para diversas áreas. A Justiça de Minas Gerais aceitou a denúncia do Ministério Público e 5 gestores do grupo 123 Milhas viraram réus por 3 crimes. Mais de 500 mil clientes foram lesados pela agência de viagens. Quem tem os detalhes desse caso é a repórter Viviane Novaes. De acordo com as investigações, a empresa criou a chamada Linha Promo na época da Black Friday de 2021. Por esse pacote, os clientes não compravam diretamente uma passagem aérea, mas sim uma oportunidade de resgatar o bilhete no futuro. Em agosto do ano passado, a empresa suspendeu a emissão de pacotes e passagens da Linha Promo e também entrou com um pedido de recuperação judicial. Para o Ministério Público de Minas Gerais, a empresa induziu consumidores ao erro várias vezes, usando declarações enganosas sobre a qualidade e a natureza dos produtos da linha promocional. O MP também apontou que, antes que o pedido de recuperação judicial fosse aceito pela Justiça, os responsáveis pela 123 Milhas teriam praticado fraudes. Uma delas seria a distribuição de 26 milhões e 200 mil reais em dividendos a sócios e acionistas, o que, segundo a denúncia, gerou um prejuízo de pelo menos 153 milhões de reais aos credores. O Ministério Público ainda identificou a lavagem de mais de 11 milhões de reais. 5 pessoas foram denunciadas por 3 crimes: contra as relações de consumo, lavagem de dinheiro e crime falimentar, pelas fraudes cometidas no processo de recuperação judicial. O Ministério Público também pede à Justiça a condenação dos envolvidos, a penas que variam de 10 a 30 anos de prisão. Os denunciados fazem parte da mesma família e detinham o poder de decisão sobre as empresas do grupo, ainda que não aparecessem formalmente como sócios ou gestores. O MP também solicitou à Justiça a fixação de 1 bilhão e 100 milhões de reais para reparação de danos materiais, além de 30 milhões de reais por danos morais coletivos. Polícia Federal apreende mais de 1 tonelada de cocaína no porto de Itapoá, em Santa Catarina. No Maranhão, os policiais desarticulam o esquema de compra de votos e o combate ao garimpo ilegal no Rio Solimões. Confira os destaques. A Polícia Federal, em conjunto com o ICMBio e a FUNAI, fez operação de combate ao garimpo ilegal no Rio Solimões, no Amazonas. Desde o início da operação, 10 dragas e equipamentos usados no garimpo ilegal já foram destruídos. A operação foi após um levantamento feito pela inteligência da PF e resultou na retirada de garimpeiros ilegais de ouro. As investigações continuam para identificar os receptadores e financiadores da atividade ilícita. No Maranhão, a operação foi para desarticular um esquema criminoso de corrupção eleitoral com aliciamento de eleitores e compra de votos, atos de ameaça e intimidação com cobrança de valores e apoio político em favor de candidato a prefeito indicado pelo esquema. E ainda a possível utilização de recursos públicos. Foram cumpridos mandados de prisão temporária e busca e apreensão.
E a Polícia Federal apreendeu mais de 1 tonelada de cocaína em um navio atracado no terminal portuário de Itapuá, em Santa Catarina. A operação foi resultado de ações de patrulhamento do Grupo Especial de Polícia Marítima. O navio de bandeira da Libéria tinha como destino Marrocos. A apreensão foi após a identificação de uma movimentação atípica de uma segunda embarcação que estava içando volumes para dentro do navio, levantando suspeitas. 5 pessoas das Filipinas e de Montenegro foram presas em flagrante. Os estrangeiros foram conduzidos à delegacia de Joinville e autuados pelo crime de tráfico de drogas. O Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução que autoriza os oficiais de justiça a fazerem buscas de pessoas e bens e a incluírem restrições patrimoniais nos sistemas eletrônicos. O objetivo é tornar mais efetivo o cumprimento de sentenças. Acompanhe com Carolina Chaves. A norma foi aprovada durante sessão do CNJ esta semana. O ato é da relatoria do presidente do Conselho, o ministro Luiz Roberto Barroso. A resolução permite que oficiais de justiça possam incluir informações diretamente nos sistemas como o Cisbajude, que busca valores, e no sistema online Renajude, que faz restrição judicial de veículos. Nas ferramentas, os oficiais poderão fazer o bloqueio de bens e cumprir mandados de penhora. Segundo o ministro Barroso, a medida busca acelerar o cumprimento de decisões judiciais com a ajuda da expertise dos oficiais como auxiliares indispensáveis da Justiça. E o Conselho Nacional do Ministério Público promove aqui em Brasília o primeiro Congresso de Defesa da Integridade. A repórter Madeleine Machado tem as informações. O evento reúne no auditório do STJ em Brasília renomados especialistas e autoridades para discutir os novos paradigmas da defesa da probidade, prevenção e enfrentamento à corrupção. Não há como avançar na garantia de direitos humanos sem uma sólida base de probidade e transparência na gestão pública e privada. O congresso, promovido pela Comissão de Defesa da Probidade Administrativa, em parceria com a Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público, tem como objetivo promover debates e incentivar a construção teórica, acadêmica, técnica e normativa de soluções em prol da defesa da integridade administrativa e do combate à corrupção. Quando a gente trata de probidade, eu sempre lembro que probidade vem do latim, probus, aquilo que brota o bem. E deveria ser a qualidade de todo homem e mulher, a integridade, a moralidade, a retidão de caráter e, principalmente, aqueles que tratam da coisa pública, esses atributos deveriam ser obrigação. Durante o encontro, temas como julgamento de boas práticas e orientações para discussões das teses foram abordados. O Congresso segue até sexta-feira, dia 13 de dezembro, e está aberto ao público. Como o Brasil ocupa o 74º lugar no índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional, como é necessária essa atuação rápida e, como Cíntia disse, de forma preventiva, prioritariamente, por todos os órgãos de controle. E olha só, o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento da ação que questiona a lei do Estado de São Paulo, que vincula parte do orçamento da Defensoria Pública Estadual ao pagamento de convênios para prestação de assistência jurídica suplementar por advogados privados. Quem acompanhou a sessão plenária de hoje tem todas as informações, é a repórter Marta Ferreira. A lei foi questionada pela Associação Nacional de Defensores Públicos. A entidade argumenta que o Poder Executivo teria usurpado a competência exclusiva da Defensoria Pública. O julgamento começou no plenário virtual em 2020. O relator do processo é o ministro Edson Fachin. Ele votou pela inconstitucionalidade da norma por entender que houve violação à autonomia financeira e administrativa da instituição. O ministro Marco Aurélio, que ainda não estava aposentado, e a ministra Carmen Lúcia também tiveram o mesmo entendimento. A discussão foi para o plenário físico depois que o ministro Alexandre de Moraes pediu destaque. O julgamento recomeçou do zero. O voto do relator foi acompanhado pelos ministros Nunes Marques, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e pelos ministros aposentados Rosa Weber e Marco Aurélio. A divergência foi aberta pelo ministro Alexandre de Moraes.
Ele entende que a lei não interfere na autonomia administrativa da Defensoria Pública de São Paulo, pois a instituição não é obrigada a firmar convênios. O que a lei estabelece, segundo Moraes, é que se a Defensoria Paulista escolher firmar convênios, deve destinar 40% do valor do fundo para tal finalidade. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Gilmar Mendes, que entende que a lei respeita a autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria. Se existe um endereçamento legal de recursos públicos para custear a assistência jurídica aos hipossuficientes, entendida em sua ampla significação, não pode aquela destinação ficar vinculada unicamente à Defensoria Pública, devendo ser igualmente vertida para fazer frente às demais despesas com os desassistidos. Assim, Gilmar Mendes acompanhou a divergência. Estou convicto de que a solução ora proposta permite conciliar a autonomia financeira da Defensoria Pública com a intenção de auxiliar o financiamento do custeio de serviço público complementar e subsidiário à assistência judiciária gratuita. O ministro Alexandre de Moraes reafirmou o voto. Para ele, a norma não desrespeita a autonomia financeira da entidade porque não tira dinheiro da Defensoria, mas de um fundo com recursos previstos em lei. O texto diz o seguinte, que o Fundo de Assistência Judiciária, instituído pela Lei 4.476, por isso que digo que deveria ter sido feita alteração na lei do fundo, não aqui, destinado a custear despesas concernentes à prestação de assistência judiciária gratuita, vincula-se, a partir da promulgação desta lei complementar, à Defensoria Pública do Estado, que passará imediatamente a gerir os seus recursos, inclusive o saldo acumulado. Veja, essa é a demonstração do respeito do legislador à época à Defensoria. O ministro Edson Fachin também reafirmou o entendimento. O Brasil, de um modo geral, no plano federal, no plano estadual, vive uma resistência a ter uma política pública da defesa dos mais vulnerabilizados e dos que mais necessitam de defesa. Portanto, como este é um movimento progressivo, a complementariedade se justifica nessa progressão. Mas manter a vigência da lei, no meu modo de ver, inverte o juízo de prioridade. Ao invés de darmos prioridade para a expansão da Defensoria, chancela-se a manutenção de um modelo que trava a expansão da Defensoria. O julgamento foi suspenso depois que o ministro Dias Toffoli, que já havia votado, decidiu pedir vista para analisar melhor a questão. E nesta quinta-feira, o ministro Dias Toffoli determinou o compartilhamento com órgãos federais de documentos do Conselho Nacional de Justiça que tratam do destino de valores firmados em acordos da Lava Jato. A medida, adotada pelo ministro, responde ao pedido da empresa JIF para investigar a atuação da Transparência Internacional aqui no Brasil. Os detalhes com o repórter Pablo Lemos. A documentação a ser enviada ao Congresso, governo e outros órgãos federais, como determinou o ministro Dias Toffoli, é acompanhada de petição da JIF ao Supremo Tribunal Federal. A empresa, uma das investigadas na Operação Lava Jato, pede a apuração de supostas ilegalidades em acordos de leniência e colaboração premiada firmados pelo Ministério Público Federal e a Transparência Internacional. Os relatórios levantados pelo Conselho Nacional de Justiça indicam falta de transparência, de imparcialidade e de prudência de juízes que conduziram as investigações, entre eles o atual senador Sérgio Moro. Outro ponto considerado irregular está a destinação de valores à Petrobras, sem condenação definitiva, com decretação de perda de bens. Também foi constatado que não houve a participação do Ministério da Justiça e Segurança Pública na condução de acordos firmados que envolvem o Departamento de Justiça norte-americano em decorrência de investigação nos Estados Unidos. A JIF aponta uma parceria escusa entre a Força-Tarefa da Lava Jato e a Transparência Internacional, que ficaria com a gestão de mais de 2 bilhões de reais decorrentes do acordo de leniência com a empresa. Os recursos seriam destinados a um tipo de fundo eleitoral para políticos alinhados aos objetivos da Lava Jato.
No próximo bloco, o assunto é plano de saúde. Você vai ver que o STJ decidiu que as operadoras não são obrigadas a pagar por exames feitos no exterior. E uma reportagem especial mostra a luta de muitos brasileiros que precisam recorrer à justiça em razão dos problemas relacionados à cobertura dos planos, além da questão do reembolso. A gente volta já já. O plano de saúde não é obrigado a pagar por exames feitos no exterior. Esse entendimento é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Jáfer Araújo. No recurso especial julgado, uma operadora alegou que o plano oferecido é para atendimento exclusivo na área geográfica do contrato, o que não inclui, no caso, atendimento no exterior. Na primeira instância, uma cliente do plano de saúde pediu reparação de danos materiais, alegando que houve negativa indevida de cobertura de exame com indicação médica. Mas a operadora argumentou que o exame não estava previsto no rol da ANS e principalmente que teria de ser feito no exterior. Mesmo assim, a empresa foi condenada em primeira e em segunda instâncias a reembolsar a seguradora. Isso porque, segundo as decisões judiciais, a negativa de cobertura foi abusiva ao impedir o uso de avanços tecnológicos que poderiam preservar a vida da paciente. No STJ, o recurso especial da operadora foi provido pela terceira turma, que reformou o acórdão recorrido. A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que a Lei dos Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde obriga as operadoras a dar cobertura a procedimentos realizados exclusivamente no Brasil. Nancy Andrighi acrescentou que, segundo a regulamentação da ANS, essa cobertura pode ser nacional, regional, estadual ou municipal. A ministra ressaltou que o legislador excluiu expressamente a obrigação da operadora de arcar com serviços realizados no exterior, salvo se isso estiver previsto em contrato. E hoje, 12 de dezembro, é o Dia Mundial da Saúde Universal. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas para conscientizar a população sobre a importância de sistemas de saúde fortes e de uma cobertura universal para todos. No Brasil, diariamente, usuários de plano de saúde têm problemas relacionados com a cobertura. Na reportagem de Marina Campos, vamos mostrar a luta de um paciente que precisou recorrer à justiça para garantir o direito dele ao tratamento. E o que diz também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão do reembolso. Mesmo com a rotina de atividades físicas regulares e a alimentação balanceada por anos, Wagner foi surpreendido com a notícia do câncer de próstata. Aos 51 anos, ele precisou fazer a cirurgia. No entanto, 4 meses depois, o médico identificou uma reincidência do câncer. E para definir o tratamento mais adequado, foi solicitado ao plano de saúde um exame. Aí veio outra surpresa. Ele foi para análise. E 3, 4 dias depois, saiu então o parecer deles dizendo que não ia ser possível o plano cobrir aquilo ali, que devido às normas da ANS, aquele tipo de exame com a doença que eu tinha, que era na próstata, não cabia então eles estarem cobrindo aquilo ali. Apenas o câncer na cabeça, aquele plano estava sendo coberto, né? Esse foi o grande surpresa até para o médico, né? Que ele falou assim, mas qual que é a diferença de fazer na cabeça e fazer na próstata? O exame é o mesmo, o que vai gastar é a mesma coisa. Só depois de uma decisão judicial, Wagner conseguiu o reembolso do plano de saúde pelo pagamento do exame. A revolta é imensa, né? Você imagina você pagando um plano que é caro, que é o meu, da minha esposa, dos filhos, então não é barato. E quando você precisa realmente do negócio, não tem. O que você vai fazer? E se fosse uma importância que eu não tivesse condições de pagar na hora, como é que ia ser? Talvez isso aí seria, na realidade, um motivo aí para eu estar hoje numa situação bem ruim em relação à doença, né? Ainda bem que eu tinha esse recurso em mãos. A
A advogada Daniele Vilar, especialista em ações contra planos de saúde, faz um alerta sobre o contrato assinado com a operadora. Toda pessoa que for contratar um plano de saúde, se ela tiver acesso a um advogado para fazer a análise do contrato, é melhor. Se não tiver um advogado, leve o contrato até a defensoria. Outra coisa que a pessoa precisa ter em mente: toda conversa que ela tiver com o vendedor, com o corretor do plano de saúde, vira regra entre as partes. Porque o corretor, ele é um preposto da empresa que vende o plano de saúde. E quando ele quer te vender, ele oferta 1000 maravilhas. Então você vai tendo conversa com ele no WhatsApp e você pergunta: quais são os prazos para atendimento? Qual é a rede credenciada? Qual é a forma de ressarcimento de medicação? Qual a forma de ressarcimento de atendimento? E ele vai te dando aquelas explicações. Aí você lê uma determinada cláusula e não consegue entender. E essa cláusula que eu não consegui entender? E você está conversando com ele por WhatsApp. Quando você terminar, transforme aquela conversa de WhatsApp num PDF, porque ela integra seu contrato. E o número de queixas registradas pela ANS contra planos de saúde aumentou 374% nos últimos 10 anos. Com tantas reclamações, são comuns os processos judiciais que discutem os limites do reembolso, a obrigatoriedade do ressarcimento e o prazo aplicável ao tema. E uma enxurrada de casos acaba chegando aqui no Superior Tribunal de Justiça. E os colegiados da Corte já chegaram a vários entendimentos referentes ao assunto. Em um desses casos, a 4ª turma determinou que uma operadora de plano de saúde reembolse integralmente as despesas feitas em hospital não credenciado pelos pais de uma bebê recém-nascida. De acordo com o processo, a bebê apresentou um quadro de baixa da consciência e precisou ser entubada na UTI neonatal do hospital em João Pessoa, onde nasceu. Lá foram detectados indícios de uma síndrome metabólica que somente poderia ser confirmada com exames complexos que não eram oferecidos na região. A médica responsável pelo caso solicitou a transferência da recém-nascida para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, que foi autorizada e custeada pela operadora. No entanto, no Hospital Paulista, os exames revelaram o diagnóstico de outra doença. Dessa vez, a operadora do plano de saúde não arcou com os custos e o pagamento foi feito pelos pais da criança, que cobraram na Justiça o reembolso total dessas despesas. O pedido foi julgado procedente na primeira e segunda instâncias. No STJ, o relator ministro Marco Buzzi destacou que a rede credenciada não tinha condições técnicas para prosseguir com o tratamento, diante da incapacidade de obtenção de diagnóstico preciso da doença da bebê. Nesse cenário, cabia à operadora, de forma proativa, remover a paciente para uma unidade hospitalar, credenciada ou não, capaz de prestar o atendimento necessário e contratualmente previsto, arcando com os custos do transporte e da internação. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, apresentou o Observatório de Direitos Fundamentais Políticos da Mulher. Foi durante o evento Direitos Humanas, Voz da Mulher pela Democracia, realizado na sede do TSE para celebrar o Dia Internacional dos Direitos Humanos. O objetivo do observatório é enfrentar a violência política de gênero e garantir a plena participação das mulheres como eleitoras e também como candidatas. Somos quase 53% do total de brasileiras e brasileiros. Somos quase 53% do eleitorado brasileiro. Somos menos de 15% de mulheres que ocupam os cargos eletivos. O que significa dizer que precisamos de pensar sobre isso, verificar quais são as causas e não imaginem que porque denunciamos o tempo todo, há uma diminuição da violência contra a mulher. O observatório vai promover estudos, divulgar dados processuais, realizar campanhas educativas e sugerir ações para combater fraudes às cotas de gênero nas eleições. Partidos políticos continuam fraudando com candidaturas fictícias, o que na jurisprudência deste Tribunal Superior Eleitoral é chamado de candidaturas laranjas, e com isso nós temos um decréscimo de representação e, principalmente, retiramos das mulheres que querem representar oportunidade de participar em benefício de todas as pessoas do Brasil. O grupo de trabalho é composto de representantes do TSE e da sociedade civil. E hoje, as mulheres, por estarem ausentes desses espaços na política, as mulheres são predominantemente grupo de pressão.
quando se pensa na perspectiva da construção das políticas. E nós precisamos passar a estar efetivamente nos espaços de decisão, de construção dessa realidade que tanto desejamos. E por isso a importância das cotas, e por isso a importância do trabalho aqui do Observatório. E o ministro Flávio Dino, do STF, recebeu a medalha do Mérito Judiciário do Tribunal de Justiça do Amazonas. A solenidade foi aqui no Supremo Tribunal Federal. Repórter Pablo Lemos. A honraria foi no grau Grande Mérito. O ministro Flávio Dino recebeu a medalha das mãos do corregedor do Tribunal de Justiça amazonense, Jomar Fernandes, e da desembargadora do Estado, Nélia Caminha Jorge. Ao conceder-lhe essa medalha, o Tribunal de Justiça do Amazonas reconhece sua trajetória de excelência, dedicando-lhe nossa mais alta homenagem. O seu trabalho não se limita às fronteiras de Brasília, tenha certeza, mas ecoa em todo o Brasil, tocando diretamente a vida de todos os cidadãos com uma justiça mais ágil, mais acessível e muito mais humana. A Ordem do Mérito Judiciário é uma honraria concedida a personalidades que se destacaram no exercício dos deveres constitucionais e se distinguiram pela notoriedade do saber jurídico, produtividade e pelos relevantes serviços prestados à Justiça do Amazonas. Eu tenho, pelo lado materno, uma família maranhense que migrou para o Amazonas. E pelo lado paterno, exatamente o contrário. Uma família amazonense, Itacoatiara, que migrou para o Maranhão. Isso diz muito sobre a história do Brasil, sobre a história da nossa Amazônia e reforça, portanto, duplamente esses laços afetivos que fazem com que essa medalha me seja tão especial, porque é de um estado pelo qual todos os brasileiros devem ter imenso carinho, respeito e atenção. Dessas imensas desigualdades, desembargador Zé Jorge, que infelizmente marcam o Brasil, às vezes as pessoas falam sobre a Amazônia sem conhecê-la, falam ignorando as suas múltiplas realidades. E por isso eu valorizo tanto, não só pela minha origem pessoal, mas por essa compreensão daquilo que a Constituição exige, que é o combate às desigualdades sociais e regionais. A Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso reconheceu as unidades judiciárias pelo desempenho e produtividade. Confira a entrega do prêmio na reportagem de Laura Meirelles. O desempenho e a produtividade das unidades judiciárias de Mato Grosso foram reconhecidos pela Corregedoria Geral da Justiça. A entrega do Prêmio Unidade Judiciária Destaque 2024 foi realizada no Plenário 2 do TJ e reuniu magistrados, magistradas, servidores e servidoras de gabinetes de todo o estado. Nesta edição, 42 unidades judiciárias conseguiram alcançar o selo ouro, com pontuação superior a 80%, e 4 unidades foram contempladas com o selo diamante. Elas registraram performances superior a 95% das metas estipuladas. Para mim é uma grata satisfação reconhecer esse trabalho de todos os nossos magistrados, servidores e colaboradores. Nosso Poder Judiciário teve um crescimento em produtividade de 14,2% e também obtivemos uma menor taxa de congestionamentos de processo nas unidades judiciárias do Estado. O reconhecimento é a alma mestra, né, de toda forma de valorização que nós temos que ter com os nossos juízes, com os nossos servidores. Então, o objetivo desse prêmio é dizer que a Corregedoria está muito satisfeita, né, com o trabalho que essas pessoas fizeram além daquilo que normalmente elas costumam fazer. A premiação foi baseada em dados que foram coletados até o dia 31 de outubro no painel estratégico Omni e também contou com a colaboração do Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância DAP para a aferição de todos os percentuais. O nosso número de unidades aumentou consideravelmente de 23 para 24. Isso demonstra um amadurecimento dessas unidades, que elas entenderam como é que funciona o nosso sistema Omni e como elas fizeram para melhorar os seus próprios indicadores. O 8º Juizado Especial Cível da comarca de Cuiabá ficou em primeiro lugar na categoria Diamante e alcançou 98,41% de pontuação.
Não é fácil a gente bater as metas que nos são impostas cotidianamente, mas a sensação de dever cumprido, da melhor prestação jurisdicional, da celeridade e principalmente de ter conseguido receber o diamante não é igual. O aumento da produtividade e os reflexos positivos na prestação jurisdicional garantiram o selo ouro ao 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá, com 94,25% de pontuação. Um incentivo principalmente para os assessores, para os servidores, para a equipe, as secretarias, para que todo mundo, ano a ano, busque cada vez mais se superar e correr atrás do diamante, que é isso que a gente quer, é o que a gente busca. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Tchau.